Galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do The Byte. Nesse episódio vamos falar sobre o lançamento do Nintendo Switch 2, que finalmente está no mercado, e tivemos eventos de games essa semana, Summer Game Fest e State of Play. Além disso, tivemos alguns vídeos feitos via inteligência artificial viralizando. A gente vai discutir esses assuntos. Esse episódio, novamente, a gente apresenta em parceria com a Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil. Na Alura, com uma única matrícula, você tem acesso a todos os cursos da escola e a cada curso ou formação que você conclui, você recebe um certificado de conclusão. Para estudar, você pode usar o app da Alura, tem app para Android e iOS, você pode inclusive baixar as aulas e assistir offline. Obviamente, então a gente recomenda muito que vocês deem uma olhadinha na Alura, tem link na descrição, QR Code na tela, nosso cupom é THEBYTE e bora pro episódio. É isso aí, pessoal, mais um episódio do The Byte e vamos começar falando de Nintendo Switch 2, porque finalmente chegou o dia, né, depois aí de 8 anos de reinado do primeiro Switch, chega a hora de um dos consoles mais bem sucedidos da Nintendo ceder o trono pro seu sucessor. Edu, fala aí como é que foi comprar o Nintendo Switch 2 aí pelo Canadá. O primeiro Switch você comprou por aí também, né? Foi parecida a experiência? Foi a mesma coisa ou foi diferente? Olha, foi bem diferente, pra ser sincero, porque com o primeiro Switch eu tinha feito 2 pré-vendas, né? Tinha feito 2 pre-orders online e eu tava muito receoso de não receber a tempo. Então, o Switch 1, ele saiu em março de 2017, que é uma época que as temperaturas estavam negativas no Canadá ainda, tinha muita neve na rua e na madrugada, na época do lançamento, eu fui na frente do Walmart e fiquei esperando para pegar a minha unidade o quanto antes, o que foi obviamente vantajoso para mim como criador de conteúdo, porque eu consegui meio que sair na frente da galera, né, gravando o unboxing logo, sei lá, 6, 7 da manhã, coisa do tipo. E com o Switch 2, eu não fiz pré-venda online, com o receio de não receber a tempo, eu simplesmente fiz a pré-venda física numa loja, numa GameStop, que agora mudou de nome no Canadá, que volta a ser EB Games, porque a GameStop é um conglomerado, né? E recentemente a parte canadense da GameStop ficou independente, ficou canadense, e estão voltando para o nome original, que é EB Games. Estou mencionando isso de curiosidade. Então assim, faz uns episódios eu até contei que eu fiz a pré-venda física, né? Fui na loja, antes da loja abrir, esperei algumas horinhas, fiz a pré-venda, então a minha unidade estava reservada, e por aqui algumas unidades da EB Games fizeram o lançamento à meia-noite. Então eu fui buscar o meu Switch na madrugada de quarta para quinta-feira. Foi um dia longo para mim, quarta-feira, porque tipo, acordei 7h30 da manhã, eu gravei vídeo, eu cobri o State of Play ao vivo, aí teve a demo do Nioh 3 que foi liberada, eu gravei, e ainda saí de casa, era umas 9h15, 9h30 da noite, busquei um amigo meu na casa dele e fui pra GameStop, pra EB Games, e umas 9h40 a gente tava na fila, esperamos a loja abrir à meia-noite, e a gente era o número 35 e 36 na fila, então até conseguir pagar e retirar os produtos já era quase 1 da manhã, aí eu voltei pra casa com o Switch 2 e no caminho eu liguei pro Vinícius, que é um amigo meu, pra ele vir aqui pra casa, que eu tinha combinado dele gravar o unboxing pra mim, porque, tipo, né, a esposa tava cuidando das crianças, tem que dormir. Desculpa, eu vi o vídeo e eu falei, não é possível que essa PEC tava acordada nesse horário, prestando esse papel com os filhos em casa. Não. Que bom que você contratou alguém pra isso. Pai responsável. Contratei não, eu pedi pro meu amigo vir filmar, né? Não remunerado, hein? Não remunerado, inclusive eu tô devendo dinheiro pra ele. O Edu é caloteiro, se vocês soubessem quanto ele me deve. Ó, eu tô sendo caloteiro mesmo, porque o Vini, coitado, eu vivo pedindo coisa pra ele pegar pra mim, ele compra e eu não pago de volta. Qualquer hora eu acerto as contas com ele. Mas enfim, aí o Vini chegou aqui, eu tinha deixado já preparado a mesa, o cenáriozinho, iluminação, câmeras, etc. Porque aí ele chegou meio que na hora que eu cheguei em casa, a gente chegou bem juntinho, aí ele subiu aqui comigo pro estúdio, a gente gravou, eu rapidamente dispensei ele, porque, né, sacanagem pedir favor de madrugada pros amigos, mas a gente tinha combinado, felizmente ele aceitou. E aí o que eu fiz? Terminando de gravar o unboxing, a gente só viu se os arquivos estavam corretos, estava tudo certinho, sem problemas. Daí eu botei o Switch 2 para baixar patch de atualização, para baixar o Mario Kart World, atualizar jogos. Enquanto ele fazia os downloads, eu editei o unboxing, eu fiz a thumbnail do unboxing, coloquei ele para renderizar. Daí eu fiquei acordado nesse meio tempo. Terminou de renderizar, eu pus o vídeo para upar. E aí enquanto upava, eu gravei o Mario Kart World.
que assim que eu terminei de gravar eu já editei, fiz thumbnail. Nesse meio tempo o vídeo do unboxing tava pronto, tava upado, aí eu ajustei, né, metadados no YouTube, tela final, cards, etc. Publiquei bem cedo o unboxing e eu fiquei acordado esperando o vídeo do Mario Kart World terminar de renderizar. Upei, esperei pra ver se não ia dar problema de direitos autorais, coisa do tipo, e aí eu programei ele e fui dormir. Então eu fui dormir, era umas 5 da manhã, Meu Deus. e aí o problema é que 8h30 eu acordei e não conseguia voltar a dormir. Eu falei, tá bom. Eu acho que foi até mais tarde que você foi dormir, porque eu acho que era 5h30, tinha mensagem sua aí. Pra quem não sabe, o Davi acorda 12h30 da manhã, ele é tipo coach. 4h30, calma. Eu mandei 4h30. mensagem no grupo da gente 4h48, É. achando que vocês iam responder só depois, aí o Edu responde logo embaixo. E eu acordei 6 da manhã aquele dia também, não sei porquê. Aí o grupo do debate tava, né, só um caos, 6 da manhã, mas... Aproveitando que você tá falando aí, Vandep, você também passou algum tipo de perrengue? Assim, a gente não é proprietário de um Nintendo Switch 2 ainda, né? Mas você deve ter se envolvido muito com outros criadores que você também trabalha, além do Edu, que estão envolvidos aí, né, nesse lançamento, esse movimento todo de lançamento do Nintendo Switch 2. Conta pra gente como é que foi a tua experiência também junto dos criadores que você agencia. Então, isso é uma parte dentro do que o Edu falou também, essa ânsia e vontade de ter o console no primeiro dia, que tudo bem, todo mundo que comprou quer o console quanto antes, né? São anos e anos esperando o lançamento do console, então por que não? Mas no caso do Alan, né, do Alan Zoca, ele tem uma parceria com o Kabum, então ele comprou, ele mesmo falou isso publicamente, ele comprou o console. E aí o pessoal fez uma logística enorme, até meio fora do sistema deles, para entregar em mãos, vindo de um avião, eu acho. E aí conseguiram entregar no começo da tarde do dia 5, né? E isso fez com que ele jogasse a tarde inteira, lá foi super bem. E eu queria agradecer o pessoal do Kabum, não é propaganda, é publicidade, eles não trabalham com a gente aqui ainda, mas eles são meus primeiros parceiros da minha agência. Ainda? Ainda, quem sabe, ó, Kabum, pessoal, meus queridos. Mas eu queria só agradecer eles por entender, né, tipo, a necessidade, porque foi uma correria que eles não ganharam muito em cima disso. Claro, eles tá vendendo bem lá e tal, mas queria agradecer, porque realmente foi uma logística bem corrida. Eu acho que eles fizeram para um outro pessoal também, mas deu tudo certo, né? E, calma aí, eu tenho uma coisa a dizer, Davi. Você falou um negócio. Corta pra mim, câmera 1, essa aqui é minha câmera. Tá contigo ainda. Tô brincando, Holter, pode deixar, meus queridos. Eu, nessa empolgação toda, né? Que lançamento, eu tinha consulta, não sei o quê, falando com o Edu, toda essa correria dele. E eu tava com o link do nosso queridíssimo Alan Zoca aberto, né? Porque é o link que a gente usou pra divulgar depois na live dele. E aí, do nada, apareceu. Temos um Switch 2 aqui em estoque com Mario Kart. Aí eu comprei. Olha aí. Comprei isso. Davi tá atrasado, Davi. Tá atrasado, viu? Eu ia falar depois, mas como você disse que não somos proprietários, me empolguei. Fazia tempo que eu não comprava um console no lançamento, né? Eu falei do Xbox One, que foi a primeira vez que eu tive dinheirinho na minha vida. Bota aí a foto minha fritando com o Xbox One, acho que a gente já postou, vou mandar aqui pro editor. Nossa, ô Vandep, você me fez lembrar de um papo que eu tive com a minha filha hoje. Porque Diga. ontem, em relação à data de gravação desse vídeo, que lançou o Switch 2, no dia 5 de junho. Eu deixei minha filha ontem, no fim do dia, jogar cerca de 1 hora de Mario Kart World, enquanto eu tocava outras coisas de trabalho, ela ficou jogando, porque ela tava super ansiosa. E aí hoje eu falei pra ela, filha, é o seguinte, o papai só foi jogar um videogame no dia do lançamento pela primeira vez na vida, adulto, que foi com o Wii U. Falei pra ela, você é muito privilegiada, porque eu imagino que nenhuma outra criança da sua escola jogou o Switch 2 no lançamento, então você saiba que isso é muito especial, porque as crianças não têm noção dessas coisas, né? Eu fiz questão de enfatizar. Muito legal. O primeiro console da vida que eu tive meio que na janela de lançamento foi o Dreamcast, que eu peguei umas 3 semanas depois que ele lançou, e aí depois só com o Wii U, e foi por causa do canal, né? Porque o Wii U eu fiquei sem nada na conta e nem crédito no cartão de crédito pra poder pegar. Mas então, foi uma decisão totalmente espontânea. Obrigado vocês dois, aliás, porque na minha negociação comigo mesmo, vamos cobrir um debate, vai ser bom, né? Mas eu tenho o Death Stranding 1 pra acabar, o Switch 1 que eu comprei eu joguei relativamente pouco, mas felizmente as coisas estão indo bem, me empolguei, vamos lá. Eu comprei com o Mario Kart. O Edu, você fez vídeo de Breath of the Wild, né? Eu nunca joguei, é um jogo que eu tô interessado e foi outro raciocínio que eu tive de agora eu vou jogar ele no Switch 2, né? Agora sim. vai ser uma experiência melhor, porque roda bem melhor no Switch 2 mesmo. Vai ser a primeira coisa junto com o Mario Kart que eu vou jogar. Então eu justifiquei, mas é legal, me empolguei. Culpa de quem? Do Kabum da Alan Zoca, que tava o link lá que eu tenho que repassar pra ele botar no chat. Aí eu simplesmente abri o Chrome no celular e tinha estoque. Não tinha em momento algum. Se você, inclusive, tá procurando nesse link, de vez em quando alguém desiste da compra, ele volta. Foi o que aconteceu no meu caso. A Nintendo parece que tá fazendo um trabalho muito bom de alocação de estoque, porque a fila que eu peguei pra retirar o meu tinha
algumas pessoas que não tinham feito a pré-venda e o pessoal da loja conseguiu unidades para essas pessoas também. Então, todo mundo que reservou conseguiu o que tinha reservado e, além disso, muita gente que não tinha reservado ainda assim conseguiu. Eu queria voltar só um pouquinho no meu corre, porque no dia 5 eu acordei, então era umas 8 e pouco da manhã, acho que 8h30 eu saí da cama, acordei um pouquinho antes disso, e aí foi assim, tipo, beleza, tomar café da manhã, tomar um banho, e aí eu voltei na produção de vídeos, né? Por enquanto, de produção de cobertura do Switch 2, eu já fiz acho que uns 7 vídeos mais ou menos, em questão de 36 horas de que o console foi lançado, né, eu digo, então... E como é que tem sido o impacto no teu canal, assim, na tua perspectiva, assim, desse lançamento comparado com o primeiro Switch, comparado com outros consoles, enfim? Eu acho que é injusto comparar com o primeiro Switch. É interessante comparar. É injusto a gente querer os mesmos números, simplesmente porque quando saiu o primeiro Switch nem existia vídeo vertical, tinha menos canal no YouTube, eu tinha uma concentração de atenção mais focada em mim, né? Eu era um dos pilares, eu acho que eu ainda sou um dos pilares da plataforma em termos de games, mas era mais notável isso simplesmente porque tinha menos criador, né? Então, assim, com suas respectivas observações, eu acho que é um momento bem positivo. O canal triplicou, quadriplicou de views diárias em função do lançamento. Muito inscrito novo, muito inscrito que não estava assistindo o canal há algum tempo retornando. Então, assim, super positivo. Eu já esperava isso. Eu sinto que em momentos de baixa, beleza, as views caem, mas o canal continua relevante. E é nesses momentos de grandes lançamentos que eu acho que o canal recebe uma concentração grande de atenção. E eu reparo isso, por exemplo, PlayStation 5 Pro. Qualquer comentário que eu faço do console, tipo, mexe a comunidade, né? A gente vê os papagaios lá, desnecessário e desrespeitoso. Pô, até hoje, né? E aí isso pra mim é um sinal muito bom, porque eu vejo o quão relevante o canal ainda é, né? Sim, Switch 2, assim, tá indo muito bem e eu fico muito feliz porque, tipo, eu tô fazendo algo que eu amo com um console novo, que é mó especial, e o conteúdo tem ido bem, né? E deixa eu perguntar uma coisa pro Vandep também, e depois pra você, Edu, sobre essa estratégia de lançamento da Nintendo, que assim, eu não sei nem se dá pra gente considerar isso uma estratégia, acho que foram as escolhas que a Nintendo tomou pra poder lançar o Switch 2. Vale lembrar, especialmente pra quem vai estar assistindo isso aqui depois, quem sabe, que o Nintendo Switch 2 ele foi lançado sem review, né? As reviews elas estão sendo feitas agora, com o console já lançado, né? Isso por quê? Porque a Nintendo não liberou antecipadamente pra ninguém o Nintendo Switch 2 com a desculpa, né? A justificativa de que ter um patch que tá sendo lançado e tal. O que é que vocês acham que foi o efeito dessa decisão no lançamento do Nintendo Switch 2? Vocês acham que isso atrapalhou porque, sei lá, não gerou um hype suficiente, ou isso ajudou porque todo mundo meio que pegou o Nintendo Switch ao mesmo tempo e aí gerou uma onda de criação de conteúdo ao redor do console? O que é que você acha, Vandep? Eu acho que a estratégia de não ter review, eu não sei se faria diferença, né? É difícil até de medir isso. Tipo, o Edu ia ter o console uma semana antes, talvez ele poderia ter completado o Mario Kart, não sei, tem mais conteúdo pronto agora, mas é legal justamente essa coisa de vivenciar tudo ao mesmo tempo. Então, talvez na cabeça do Edu, quanto antes eu tiver, melhor, porque eu não tenho que fazer tudo com tanta pressa. Só que é uma coisa que eu tava conversando com ele mesmo, que eu falei, né, do meu negócio com o Kabum e tal, assim, que, cara, esses são os momentos legais, né? Essa correria, o Edu indo dormir 7 da manhã, acordando umas horinhas depois e voltando, tirando uma soneca. Ele falou que foi dormir 7 da noite agora também. Tipo, a gente não é nenhum menino, nenhuma criança, mas, sei lá, eu gosto, assim. Ontem mesmo eu tinha uma consulta e te fala pro Edu e pro Alan, não, olha, cara, se eu sumir é porque, não sei, eu gosto, né? Tem vezes que a correria é muito estressante. O que me surpreendeu do lançamento, talvez, é a baixa quantidade de jogos novos, é basicamente o Mario Kart, né? Tipo... O line-up de exclusivos, assim, né? Por quê? Por que será? Vocês sabem? O que você acha, Davi? Você comentou pouco até agora. O Edu, se quiser ir primeiro. Eu posso comentar depois, eu quero saber o que é que o Edu achou primeiro da estratégia, depois a gente pode comentar o line-up, assim. É sobre a estratégia. Eu vejo pontos positivos e negativos. Eu acho legal esse corre. Como criador de conteúdo, eu acho que esse tipo de momento mostra também o nível de produtividade que eu consigo alcançar. Isso. E o quanto que eu tô disposto a correr atrás daquilo que é melhor pro meu canal e pra minha comunidade, sabe? Eu acho que é um lançamento que é bem esclarecedor do quanto que eu amo o que eu faço e o quanto que eu tô disposto a correr atrás, sabe? De lançamento da meia-noite e virar madrugada dentro trabalhando e não dormir nada e no dia seguinte ultra me dedicar para o lançamento. Eu faço isso com prazer, eu não tô me fazendo de coitadinho aqui não, pelo amor de Deus. Sei lá, reflete a qualidade que eu tento ter com o meu trabalho isso, sabe? Não tô falando que eu sou
sou melhor que os outros, não é isso, mas assim, poxa, eu tô nessa há quase 15 anos e eu dedico muito do meu tempo pra aprender a editar de maneira que me dá qualidade, mas rapidez, sabe? A questão de comunicação também, de eu conseguir gravar as coisas de primeira, sem errar, sem precisar ficar corrigindo nada. E nesses momentos eu acho que a experiência que eu adquiri com o passar dos anos reflete no conteúdo. Eu não sei quais outros criadores conseguiram criar tanto conteúdo quanto eu em tão pouco tempo, né? E eu não tô falando isso pra me enaltecer e nem desmerecer ninguém, tá? São coisas que passam pela minha cabeça só e eu espero que eu tenha liberdade de expressar isso aqui no debate. Agora, o que eu acho estranho é que, assim, um pilar para uma análise de jogo ou de console é você mostrar para potenciais compradores o que aquilo oferece, qual que é a proposta de valor. Então, se o Switch 2 for uma plataforma que tem algum problema crítico, alguns problemas críticos você não enxerga logo no lançamento, mas outros sim. E se ele tiver algum problema crítico, ninguém ficou sabendo, porque a Nintendo não permitiu que isso fosse alertado. Isso vale também para os games. Ninguém recebeu o alerta, tipo, se tem algum problema com Mario Kart World, se outros jogos são muito bons ou muito ruins, ou são bons com defeitos. O consumidor, ele tá às cegas, e o ideal é que o consumidor tenha o máximo de informação possível na hora de tomar a decisão de compra de um produto ou um serviço. E aí, em relação à line-up, eu vou começar respondendo, eu acho que de exclusivos a line-up está fraca, o que tem é muito bom, mas o que tem é o Mario Kart World, o resto, sei lá, o Bravely Default. Ele já tinha saído no 3DS. O Zeldas são do Switch 1 e do Wii U, né, o Breath of the Wild também, eles só estão melhorados. Mas acho que a Nintendo sabia que teria o suporte de third party para poder trazer, por exemplo, o Cyberpunk, o Split Fiction. Então, para quem tá no ecossistema Nintendo, a gente tem games agora que são novidade, mas para quem joga em múltiplas plataformas, poderia estar melhor, sim, em questão de line-up. Até, por exemplo, a gente não ter nesse Switch um Wii Sports da vida, por exemplo. A gente teve o Nintendo Switch 2 Welcome Tour, né? Que Uau! essa maravilha, né? Porque assim, você para pra pensar comparando assim, apesar de saber que são duas propostas diferentes, mas o próprio PlayStation 5 saiu com Astro Bot, né? Saiu com um jogo que você podia jogar de graça, já instalado no seu console se quisesse, e que já trazia, de certo modo, um pouquinho da experiência que aquele console trazia de novo, especialmente em relação ao DualSense. O Welcome Tour, ele tenta ser isso, só que ele é pago, né? Então, assim, eu acho que isso... Eu não sei, eu achei essa decisão esquisita. Eu ainda quero... Eu sonho em um dia ler uma entrevista de algum executivo da Nintendo, assim, já aposentado, explicando por que o Welcome Tour foi pago, assim, porque pra mim não faz muito sentido. E, assim, essa estratégia da Nintendo agora com o Nintendo Switch 2, de, pelo visto, né, focar mais nas third parties e nesses jogos de update do que necessariamente no seu lineup de first party, isso pra mim manda uma mensagem muito clara pro mercado de qual talvez seja a proposta real do Nintendo Switch 2 em relação ao Nintendo Switch 1, de certo modo, né? Tipo assim, o Nintendo Switch 2, ele é uma tentativa de abraçar mais o mercado, de trazer mais empresas que antigamente ficavam fora dos consoles da Nintendo para dentro do ecossistema da Nintendo, né? Eu acho que, inclusive, a prova disso é que, além do Mario Kart World, eu acho que o jogo que mais eu vi pessoas comentando na internet sobre quando falaram do Nintendo Switch 2, foi o próprio Cyberpunk, né? O Cyberpunk foi muito comentado, foi muito comparado, eu vi muita gente com gameplay já e tal, e é um jogo third party, inclusive já não tão novo assim, né? Que já tem todas as DLCs e tudo mais e tal, e que tá lá no Nintendo Switch 2 quase como se fosse uma espécie de prova, assim, olha só o que esse console pode trazer em termos de potência gráfica, né? E eu acho que essa é uma estratégia bem diferente com relação ao Nintendo Switch original, que já focava mais mesmo na tentativa de vender o first party, até porque talvez pra third party não daria tanto suporte assim pela própria potência do aparelho, né? O que você acha, Vandep, dessa estratégia de line-up aí? Você que inclusive puxou a conversa no começo. Cara, eu acabei, né, comprando na empolgação, mas aí depois eu sabia que só tinha o Mario Kart, basicamente, né? Mas aí eu justifiquei justamente com o Breath of the Wild, que, nossa, é do Wii U, né? Você falou. É do Wii U. É do Wii U, caramba, eu achei que tinha, eu não sabia que era tanto tempo assim, não tinha me ligado. Eu queria até saber, o pessoal do chat, né, por que seriam tão poucos jogos? A gente conversou sobre a precificação aqui, claro, foi um assunto polêmico. Será que é tipo, cara, é um console da Nintendo, então se a gente lançar um jogo, tudo bem, a pessoa vai reclamar, mas vai comprar de qualquer jeito? Eu não consigo necessariamente entender a estratégia, mas eu antecipo que vai ter um Donkey Kong em breve, né? Sim, dia 17 de julho. Mas talvez incentivou menos essa compra espontânea, né? Que nem foi a minha. Porque se pô, vou jogar só um negócio, mas é tanto que o Mario Kart vem com o console que eu comprei, sabe? Então, eu gostaria de ter visto mais um. Deve ter algum Mario, né? Parecido com o Deluxe ou o Wonder também vindo. Mas ninguém sabe quando.
não foi anunciado. O motivo de eu não ter adquirido ainda um Nintendo Switch 2 é exatamente esse, porque eu tô esperando, eu vou ter uma viagem marcada daqui a pouco pro exterior, onde eu penso que eu vou comprar lá, se estiver disponível. O próprio jogo do Donkey Kong, que é o jogo que eu tô mais empolgado pra jogar, vai lançar só mês que vem também. Eu tô realmente muito afim de jogar o Bonanza, eu achei até agora tudo que eu vi dele bem legal, apesar de não ter visto muito, né? Vai ser um jogo, inclusive, que vai estar vindo dublado em português, meio que vazaram aí alguns vídeos mostrando a dublagem em português do jogo, então isso me interessa muito. E também porque os outros jogos que estão saindo pro Nintendo Switch 2 agora, né, os third parties, a grande maioria dos que chamam mais atenção pra mim eu já joguei, né? O caso do Split Fiction, o próprio Hogwarts Legacy, Street Fighter 6. Então, assim, eu tô interessado no form factor, né? Na possibilidade de poder levar esses jogos comigo. Porém, alguns desses jogos, inclusive o próprio Street Fighter, eu tenho pro PC, eu tenho um ROG Ally, né? Que é um portátilzinho que é um PC, e eu já joguei, inclusive, Street Fighter 6 multiplayer na casa de outra pessoa, levando o meu ROG Ally e conectando na TV. É claro, eu tô falando de um caso super específico, de um cara que tenta ter todos os consoles, até porque eu trabalho com isso. Eu acho que a maioria das pessoas não vai ser assim, né? Elas vão comprar o Nintendo Switch 2 e talvez tenham um PC em casa, né? A CPU. Mas eu não tô tão empolgado assim pro Nintendo Switch 2 agora, por conta dos jogos que estão vindo ainda por aí. Eu tava mais afim de ter o aparelho, porque eu acho assim, do ponto de vista de tecnologia, eu acho ele muito interessante, né? Assim, é um aparelho que tem... O próprio Edu fez, assim, deu já as impressões dele do evento da Nintendo lá em Nova York, e realmente parece um negócio assim, parece até mágica, um aparelho daquele tamanho, daquela finura, roda jogos com tanta potência assim. Aí deixa eu até perguntar isso pra você, Edu, assim, essa pegada mágica do Nintendo Switch 2 que você reportou no começo, assim, quando você viu o console pela primeira vez lá em Nova York, ela se mantém agora que você tá usando o console, ou ele basicamente se tornou o seu novo Nintendo Switch e é isso aí? E complementando, Edu, antes de você responder, qual que foi a maior diferença que você sentiu entre um e o 2, né? Justamente se alguém tá pensando fazer o upgrade, tipo, valeu, não tô necessariamente perguntando se valeu a pena financeiramente, mas assim, você sente palpável no sentimento de pegar ele, de segurar ele, de jogar, a qualidade, qual que foi a maior diferença? Eu sinto assim, em questão de hardware, eu não experimentei o modo portátil ainda. O modo portátil eu usei só pra fazer downloads e tal, eu preciso usar ainda. Mas o que eu diria em termos de hardware, tanto os Joy-Cons e o lance de conectar e desconectar da tela e o controle Pro também, cara, você percebe sim que ele é mais firme, ele é mais robusto, ele é mais bem construído. Um lance pra mim é movimentar o analógico, é super lisinho e além disso, o barulho do impacto é bem diferente. Esse impacto lateral aqui, você percebe que o controle, parece que o analógico por dentro e a superfície em que ele arrasta, o contato ali é diferente, ele é mais liso e tem mais robustez ali também. A textura do controle também, você percebe, é um material mais premium. Pelo menos é a impressão que eu tenho quando eu uso a plataforma. E daí quando você tá jogando, que você vê um Tears of the Kingdom rodando ali, provavelmente via upscale, mas em 4K, a 60 FPS, sem queda de frame rate, você vê, tipo, o salto que é tecnológico. Então, sim, é uma plataforma que você sente que é bem mais poderoso que o primeiro Switch e que, nas mãos certas, vai proporcionar umas experiências bem diferenciadas. E o lance do mouse é bem legal também, apesar de eu ter explorado pouco. Eu queria só contestar um negócio que o Davi falou em relação ao line-up do primeiro Switch. Eu vou falar pra você aqui os destaques da line-up do primeiro Switch, que era o One-Two Switch, Zelda Breath of the Wild, que era o grande lançamento, aí tinha Super Bomberman R e o Sniper Clips. Esses eram os games de lançamento. Tinha também tipo Shovel Knight, Fast RMX, I Am Setsuna, Skylanders, Just Dance, mas assim, o primeiro Switch começou com uma line-up mais tranquila, mais contida, mas aí no mesmo ano veio o Mario Odyssey. Não, total, eu acho que é o que vai acontecer esse ano. O Switch 2 vai ter o Mario Kart agora, daqui a pouco tem o Donkey Kong, aí vai ter o Metroid, que tá no Switch 1 também, mas é um jogo grande. Aí vai ter a versão atualizada do Kirby e o Kirby Racers, eu acho, o Air Racers lá, eu acho que é esse ano que tá previsto. Então assim, eu acho que eles vão montando a base ali de pouquinho em pouquinho. É por isso que eu falei, assim, eu acho que o foco do lineup do Nintendo Switch 2 não foi muito first party, exatamente para abrir para essa percepção das outras funcionalidades. O Nintendo Switch, por exemplo, ele até tinha algum tipo de relação com o Wii U, né? O próprio Zelda, por exemplo, o Zelda do Wii U, o Zelda do Switch. Mas em
relação ao Switch 2 pro Switch 1, a relação é muito mais próxima, né? E especialmente em função da retrocompatibilidade. Então, Sim. foi muito interessante ver a quantidade de pessoas que pegou, inclusive, jogos do Nintendo Switch 1 que não tinham sido anunciados com versão melhorada pro Switch 2 e testaram no Switch 2 e perceberam aqui e acolá algumas melhorias gráficas, que o jogo tava rodando um pouquinho mais liso e tal. Então, assim, eu acho que a proposta da Nintendo foi realmente não focar muito em jogos novos para mostrar, tipo assim, olha só, esse Nintendo Switch 2 aqui é como se fosse quase a versão Ultimate do Nintendo Switch, assim, a forma mais perfeita, digamos assim, desse form factor que a gente tá trazendo. Eu só não sei como é que essa estratégia vai, no médio e longo prazo, dar bem ou dar ruim para a própria Nintendo. Eu fico me perguntando a quantidade de pessoas que tem o Nintendo Switch 1 e que estão olhando assim, tô afim de trocar pro Nintendo Switch 2 ou não. Eu digo isso por conta da minha esposa. A minha esposa, na hora que viu o Nintendo Switch 2, assim, viu seus vídeos, inclusive, apontou e falou assim, tá faltando o Animal Crossing. Preciso ter o Animal Crossing que aí eu compro. Então, assim, eu acho que vai ter, com certeza, um Animal Crossing pro Switch 2, mas eu já teria achado mais legal ainda se a Nintendo tivesse mostrado já no começo, assim, gente, olha só o que tá vindo por aí. Quem sabe feito um teaser do próximo Mario ou alguma coisa do tipo. Não que o Donkey Kong Bonanza não possa ser um próximo Mario Odyssey, né? Até porque a Nintendo tá fazendo um push bem forte no marketing dela pra falar de Donkey Kong. O próprio parque da Nintendo novo agora, né? Tem essa pegada do mundo do Donkey Kong e tal. Então talvez seja estratégico até nesse sentido de fazer essa sinergia. Mas eu queria um Mario novo já anunciado. Não sei se eu tô pedindo demais aí, mas eu queria um Mario novo do Switch 2. Não sei. Por que será que não anunciaram? Por que será que não tem mais jogo? O que vocês imaginam? Só não tem mesmo produção? Não, é porque eu acho que a proposta de valor do Nintendo Switch 2, a princípio, é essa de tipo assim, nós somos agora uma plataforma maior do que só de jogos first party. E eu acho que até isso corresponde um pouco a esse movimento que a gente tá vendo agora na indústria, de, eu não digo que foco menor, mas assim, um foco quase que equilibrado entre títulos first party e títulos third party. A gente vai até falar mais à frente aí da State of Play, que muita gente elogiou, mas muita gente criticou também pela falta, novamente, dos first parties de PlayStation, né? Então, assim, eu não sei se a Nintendo tá concordando um pouco com isso, eu não sei se ao longo do tempo a gente vai ver o mesmo número de first parties no Nintendo Switch 2, como a gente viu no Nintendo Switch 1. Eu espero que sim, eu espero até que tenham mais. Mas com esse lineup inicial, eu achei reduzido, mas por conta da quantidade de third parties e de jogos atualizados, digamos assim, né? Que é bastante coisa aqui que eu tô vendo na Eu lista. sinto que pra Nintendo é bem vantajoso ela ter um pilar de atenção no momento. Agora é o Mario Kart World. Tem também os Zeldas melhorados, tem outros jogos com updates, beleza, mas agora é o Mario Kart World. Aí mês que vem é Donkey Kong Bonanza. Aí vai passar um pouquinho, é Metroid. Vai passar um pouquinho o jogo de corrida do Kirby. Eu acho que ela vai tentar colocar esses pilares a cada 2, 3, 4 meses e preencher os momentos que não tem um grande lançamento com um remaster, com um patch de atualização. E eu acho que isso é bem positivo, porque se você vem com um line-up de lançamento com 4 destaques, talvez as pessoas foquem em 1 ou 2 e passou. Mas quando você tem um destaque, ainda mais quando é um Mario Kart que todo mundo gosta praticamente, beleza, Mario Kart. Aí quando passou um pouquinho o momento do Mario Kart, vem outro. Aí a galera foca atenção naquilo. Eu acho que é uma estratégia muito acertada. E como a Nintendo não tá na vanguarda da tecnologia, eles conseguem ser mais produtivos. Porque os jogos deles não exigem aquele tempo de dedicação de design pra aresta da folha que você vai pisar no chão e não vai perceber. Então, eu acho que eles são bem produtivos e eu sinto que eles vão seguir bem fortes de lançamentos. Eu acho que a resposta dos dois se complementa e faz sentido. Tá, a gente tá tentando mudar a percepção sobre nós, né? Que a gente vai ter jogos que não são exclusivos necessariamente. Então, deixa o pessoal testar o Cyberpunk, alguma coisa assim. E, já que a gente tem menos, vamos lançar, sei lá, eu fico questionando o período. São a cada 3 meses vai ter um jogo grande deles, vai a cada 6 meses, né? Eu não sei qual que... A cada 3 eu porque- chutaria. Uhum. A cada 3. Então, depois do Donkey Kong, vai ter um Mario, talvez. Eu imagino que É sim, que tem o né? Metroid. E é que eu acho que no período de transição do Switch 1 pro Switch 2 vai ter mais jogo que é compatível com os dois. Que é o caso do Metroid. É de Switch 1 e é de Switch 2. Mas o jogo de corrida do Kirby, até onde me lembro, é só Switch 2. E aí eu acho que a gente vai ter, sei lá, imagina que a cada 6 meses, no período inicial, é um jogo de Switch 1 e Switch 2. Só que aí depois de 3 meses tem um só de Switch 2. Eu acho.
Eu posso estar errado, tá? Previsões. E vem cá, o que é que vocês acham desse mercado que o Nintendo Switch 2 está entrando agora? Que é o mercado de portáteis, híbridos, né? Tá, vamos chamar o Nintendo Switch 2 de portátil durante um período aqui, tá? Só pra eu fazer essa pergunta. Esse mercado de portáteis agora, ele tem bastante concorrência, né? A gente não tá falando só do Nintendo Switch apenas, né? O Nintendo Switch concorrendo com o Nintendo Switch 2. A gente tá falando do ROG Ally, a gente tá falando do Steam Deck, a gente tá falando até, né, dos rumores aí do handheld de Xbox que não chegou ainda, mas quem sabe lá na frente. Vocês acham que isso vai atrapalhar a Nintendo de algum modo? Por que eu pergunto isso, tá? Porque pra estratégia de Nintendo Switch 1, com certeza não, porque o Nintendo Switch 1 foi muito pautado pelos exclusivos, né? Pra Nintendo Switch 2, não sei, se a gente olha pro line-up agora, a gente vê muito third party que inclusive tá rodando no PC, que inclusive tá rodando no ROG Ally, no Steam Deck e tal. Vocês acham que isso pode atrapalhar o futuro da Nintendo, especialmente no caso aí o Steam Deck? E por que eu pergunto isso mais ainda em relação ao Steam Deck? Porque olhando aqui agora no site do Mercado Livre, o Steam Deck novo, 64GB, é claro, pouca coisa, pouca memória, mas uma memória expansível, você compra por R$ 3.600. E o Nintendo Switch no Mercado Livre tá por 7 conto. Claro que esse valor pode baixar, a Nintendo pode fazer promoção e tal, e a gente tá falando do marketing da Nintendo versus o marketing da Valve. Mas a gente tá falando da Steam, né? O que vocês acham disso? Será que o Steam Deck pode ser um competidor do Nintendo Switch 2 ou não? Eu não acho que o Steam Deck isolado, ou um ROG Ally, ou um Legion Go, ou um portátil de emulação, por exemplo, isolados, eles batem de frente com o Switch 2. Mas eu acho que o mercado como um todo e a tendência não é que bate de frente, mas come pela beirada. E além disso, tem que olhar mais além. Tem o PlayStation Portal, que eu não gosto, mas tem quem goste e vende bem, aparentemente. Dizem que PlayStation tem planos de um portátil real, e eu já ouvi de informações de pessoas bem confiáveis de que isso vai rolar e vai ser um portátil tipo um Play 5, sabe? Que vai rodar jogo de Play 5. E isso saindo já é uma concorrência a mais. Xbox parece que no momento está mais preocupada de ter o ecossistema Xbox em portáteis do que um Xbox portátil próprio. Então assim, vai comendo pela beirada e isso no fim das contas pode ser um fator relevante. Eu acho que a Nintendo reina ainda, mas eu acho que ao longo da vida útil do Switch 2, esses portáteis de outras empresas comendo pela beirada tendem a pegar um pouquinho de fatia do mercado. O quão relevante ou quão irrelevante isso vai ser, eu não consigo dizer, mas eu acho que isso vai ser o suficiente para fazer o Switch 2 vender menos que o primeiro Switch, por exemplo. O que você acha, Vandep? Switch 2 vende menos que o primeiro Switch? Cara, eu não consigo fazer previsão nenhuma nesse sentido. Ainda mais com Justo. o preço dos jogos. Já que isso aconteceu em live, eu vou comentar de um colega nosso aqui, que inclusive participou recentemente. Não o PH, aliás, obrigado, PH, por ter participado. Os comentários foram excelentes. O nosso queridíssimo Funky Black Cat. Ele também, com o Kabum, ajudou ele também a conseguir o console. Claro, ele comprou e tal, fez uma logística um pouco diferente pra ele, mas deu certo. E aí ele recebeu, tá fazendo unboxing live, e aí ele queria comprar o jogo. E aí eu sabia que ele não sabia quanto custava o Mario Kart. Então eu fiquei assistindo. Ao E ele, vivo. meu Deus do céu, o Holter, nosso queridíssimo editor dele, talvez tenha a reação. A reação do Funk do jogo de R$ 500 foi visceral, assim. E tudo bem, eu não tô culpando, comentando o Funk, foi só engraçado, porque se você não sabe que vai custar isso, você fala, não, aí ele, né, justificou, não, vocês mandam superchat, obrigado, tá, tudo certo, ele comprou, mas aí depois, eu, inclusive, mandei um cupom que tava tendo na nuvem, ele comprou direto, aí depois ele comprou pela nuvem com o cupom que tava rolando. É difícil, cara, com essa precificação que foi parte de todo o discurso, né, e toda que a gente estava comentando antes. Não sei, eu tinha comprado o Switch 1 anos depois e eu acho que paguei 2 e pouco, né? Então, não sei, cara. Eu não sei quem tem R$ 4.000 pra pagar o console agora, então... Aí depende de quando que a Nintendo planeja lançar o Switch 3 ou o Wii 3 ou, sei lá, o próximo, entendeu? Talvez esse seja um console mais de transição, como foi, eu acho que o próprio Wii U, né? Do Wii, o Wii é um sucesso, o Wii U muito menos. Eu não sei qual foi a vida necessariamente útil do Wii U, mas quem sabe? Quem sabe a Nintendo já tá preparando o próximo, né? Eu me pergunto aqui, porque eu tô olhando aqui, o Cyberpunk Ultimate Edition, que tá no Nintendo Switch 2, ele tá saindo por R$ 340 a versão digital, né? Não sei a versão física. E na Steam, ele tá em promoção, 8%, mas tá R$ 275,90, a mesma Ultimate Edition, né? E eu não sei, eu acho que se puxando aqui para outro, não convidado ainda, convidado, mas futuro convidado, vai vir ainda um dia, o nosso querido Fênix aqui lá do Flow, que fala muito de Steam, fala muito de Steam Deck, né? O cara é testemunha do Gabe Newell. Ele estaria, né, obviamente aqui, botando a vantagem no Steam Deck por conta da Steam. Eu acho que a Steam tá vindo muito forte essa geração, porque eles conseguiram montar uma estratégia
pautada pelo Steam Deck, mas não só restrita a ele, porque a gente já tem consoles portáteis, né, PCs portáteis rodando o SteamOS, que, cara, vai pegar uma fatia de mercado interessante da Nintendo, especialmente nessa parte de third parties. Eu tô olhando muito pra isso, assim. Eu não sei o que é que vocês acham disso, mas... Eu fico curioso, Davi, porque assim, fora da nossa bolha gamer, não acho que o Steam Deck seja tão conhecido assim. Cara, se eu perguntar pra todos meus amigos da minha idade, inclusive uns que têm PlayStation 5, que jogam alguns jogos, não sabem o que é o Steam Deck. Muitos nunca tiveram o Steam, né? Claro, todo mundo conhece a Steam, mas muitos nem tiveram. Só que o Switch, tipo, minha sobrinha tem o Switch 1. Perfeito. Mas não, e assim, não tem como comparar um handheld que é só um handheld com isso. O Edu só usou para baixar aqui, conecta lá no dock e joga, né? Mas eu acho que o Steam Deck é muito nichado aí. Não posso estar errado, mas às vezes a gente acaba olhando pela nossa ótica da nossa bolha e eu não vejo as pessoas conversando sobre isso, a não ser que gostam realmente de games, né? Eu vou perguntar pro meu primo depois. Meu primo tem PlayStation e joga GTA. É o que você botou no porta-mala? É o que você botou no porta-mala? Não, esse é outro. Esse ainda não mereceu o porta-malas ainda. Esse não dá pra perguntar, não. O do porta-mala não dá pra perguntar, não. Ó, vai sair um edit disso. Edu bota 2 primos no porta-mala. Meu primo, Ah. não sei o que é. Mas aproveita, pergunta se ele conhece a Steam. Não o Steam Deck, a Steam. Aí se ele fala que Não. conhece... Tá. Eu entendo, cara, mas realmente parece ser muito nichado o Steam Não, mas é Deck. porque a minha questão não é só o Steam Deck. É por isso que eu falei, é a proposta da Steam como um todo. Tem até tweet meu falando assim, pra mim, a grande surpresa dessa geração que a gente tá vivendo agora, de PlayStation 5, Xbox Series e agora Nintendo Switch 2, né? Porque de fato o Nintendo Switch 2 pra mim é o console dessa nova geração pra Nintendo, vai ser a Steam. Porque a Steam, ela ficou muito tempo ali no mundo do PC, sabe? Quase como se fosse um mundo paralelo. É aquela história, você tinha um PlayStation e um PC. Você tinha um Xbox e um PC. Você tinha um Nintendo Switch e um PC. E eu acho que com o Steam Deck, eles marcaram uma mudança significativa na estratégia deles. E por que isso? Porque já tá no mercado agora o primeiro aparelho de third party, né? É da Lenovo, se eu não me engano, que é o Legion Go S, que roda SteamOS. E a experiência pelas reviews que estão saindo é a mesma de estar jogando no Steam Deck. Então, assim, eu fico pensando se isso não começa a se proliferar e a gente começa a ter, sei lá, a Xiaomi entrando nisso, uma outra empresa, uma LG entrando... Eu não sei, uma Asus com certeza, né? Empresas interessadas em ofertar uma experiência de Steam portátil a valores que vão ficar variando, né? O próprio Zinix lá da Tectoy, se tivesse dado certo, possivelmente um Zinix 2 poderia ter SteamOS. Porque a grande vantagem da Steam e do SteamOS é o fato da biblioteca de jogos estar ali e as promoções. Aqui no Brasil, cara, eu acho essa uma proposta de valor tão boa quanto a proposta de valor do Game Pass. E aí, assim, você pode dizer, tá, mas o Game Pass não é tão grande quanto a Nintendo. Mas que o Game Pass tá crescendo no Brasil, isso aí é indiscutível, entendeu? Então eu fico pensando nesse argumento. E eu tenho notícias do meu primo. E aí? Ele falou, Steam eu tenho, jogava Counter-Strike e Team Fortress. Viu? Então, Olha a aí, Steam tá todo vendo? mundo concorda Esse que... é o Steam lance, todo mundo cara, esse é o concorda lance, que assim, eu tô tem. pensando nisso. Ah, mas foi o que eu falei, a Steam todo mundo sabe. A existência do Steam Deck, eu acho que a maioria não... A gente acaba navegando uma bolha muito específica, cara, ainda mais com creators e tal, assim. Isso é um exercício que eu tenho que fazer semanalmente, do tipo, eu não posso partir do princípio que as pessoas com quem eu tô me comunicando têm o conhecimento que eu tenho. Eu vivo desse negócio há 15 anos. Sem dúvida. E antes de eu viver disso, eu já era um nerdão dos jogos que eu lia Sempre tudo foi. de game, sabe? E isso é um negócio que a gente já conversou no debate, né, nos bastidores aqui, foi de, às vezes, a gente apresentava um assunto de games e a gente dava muito pouco contexto, né? Ou algum nome sem explicar, por mais que o Davi que faz esse trabalho também na apresentação, às vezes a gente presumia muita coisa. E é legal, às vezes, pelo menos dar uma explicação breve, né? O contexto é tudo. Sim. Então, tipo, isso aí é muito importante. Também uma vez uma pessoa falou pra mim, assim, tua cabeça não é que nem a dos outros e vice-versa, assim. Então você não pode presumir que elas têm todo o teu contexto de vida ou sobre o assunto e não pode se frustrar caso, né, não entenda alguma Exato. coisa. Mas interessante, Exato. é interessante isso mesmo. E por isso que a gente tenta cada vez mais abrir os assuntos aqui no debate e trazer esse contexto e explicar nas coisas que a gente sabe mesmo. Né? Galera, vamos agora para o Boletim Nuvem. E antes de tudo, deixa eu explicar que esse episódio tá sendo gravado em etapas. Pera. Parou. Parou. Vocês estão vendo que tá diferente, é um novo dia. A gente não conseguiu gravar tudo de uma vez em função de... Em primeiro teve State of Play, aí teve Switch 2, aí teve Summer Game Fest. Então a gente tava com um problema de agenda, disponibilidade
cansaço. Então, dividimos o episódio e, enfim, estamos aqui para o Boletim Nuvem, no qual a gente vai falar sobre State of Play, vamos falar de Summer Game Fest e, obviamente, que Boletim Nuvem, vocês sabem, dessa vez é diferente. Porque se assistiu o episódio anterior, deveria saber que ia ter novidade. Então é o seguinte, a gente fez uma lista com curadoria da equipe The Byte. Então vocês vão ter uma lista aí com recomendações nossas, minhas, do Davi, do Van Depp, na hora de vocês comprarem jogos. Vocês sabem que a Nuvem é parceira aqui do The Byte e eu vou divulgar para vocês 2 cupons de desconto. Se você for comprar um gift card de PlayStation a partir de R$100 no Pix, usa o cupom TheBytePlay, 6% de desconto. Ou se você for comprar Stellar Blade, você pode usar o cupom TheByteBlade para 16% de desconto no Stellar Blade. Beleza? Vamos então, a gente vai falar de State of Play antes. Vamos falar dos eventos que a gente conferiu até agora, né? Lembrando que ainda tem uma Direct de Xbox que vai ficar pro dia seguinte da gravação aqui do debate, então a gente não vai cobrir. Esperamos aí que seja bacana, vários anúncios, beleza? Mas a gente vai focar aqui nos eventos que a gente assistiu e que estão dentro da nossa agenda de gravação, que foram o State of Play de PlayStation no dia 4 e também o Summer Game Fest no dia 6 do mês agora de junho. Começando pelo Que mês? Desculpa. 6 de junho. Ela vai. 6 de junho. Junho, né? O jeito Isso, certo de obrigado, se falar. obrigado. Começando aí pela PlayStation, começando pelo State of Play, que foi o primeiro evento que aconteceu. Edu, o que você achou do evento como um todo? Mais uma Direct de PlayStation, né? Apesar de que tinham ali pessoas apresentando e tal, mas em grande parte eram trailers e uma narração, né? Falando de cada um dos jogos, informando data de lançamento, coisas desse tipo. O que você achou, assim, em geral, pra gente discutir e depois entrar nos jogos? Tá, de visão geral, a primeira coisa que me surpreendeu foi tanta crítica negativa que eu vi a respeito da apresentação, porque assim, eu não sei o que essas pessoas que estão reclamando jogam, honestamente. Porque eu achei que foi uma apresentação muito legal, com games bem promissores. Eu entendo e concordo com as críticas de que faltou jogo de PlayStation. Concordo completamente. Faltou a gente saber o que a Insomniac tá fazendo com Wolverine, com o próximo game do Spider-Man. Ação, é um estúdio que tem um potencial enorme, desenvolve muitos jogos. E aí, o que eles estão fazendo, né? Não sabemos o que a Bluepoint tá fazendo. Supostamente estava fazendo um game de multiplayer, jogo como serviço, que foi cancelado, graças ao Jim Ryan, né? Que botou um monte de estúdio de PlayStation pra fazer o que não devia. Então a gente vai... Games. Vamos ver... Muitos estúdios de PlayStation sofrendo ainda por causa da era Jim Ryan. Mas ainda assim, Intergalactic, né, da Naughty Dog, não vimos nada. Santa Mônica, sabe-se lá o que tá fazendo. Então, desse ponto de vista, eu acho que sim, deixaram a desejar. Mas do ponto de vista de games, ainda mais porque a maioria dos games mostrados são multiplataforma, pô, eu tô satisfeitíssimo com o evento, assim. Teve muita coisa que eu gostei. Eu entendo os jogos terem fugido, assim, do que é a preferência de algumas pessoas. E aí essas pessoas podem não ter gostado do evento, mas falar que foi ruim, eu acho que é um pouco de síndrome de centro do universo. Tudo que tem que ser do jeitinho que eu gosto, se foge do meu gosto pessoal, é ruim. Não é assim que funciona, né, cara? Os rumores que estavam tendo aí do jogo do God of War, né? Tinha gente que tava dizendo que tava quase certo que se anunciaram um jogo do God of War em 2D, mais ou menos, né? Numa pegada parecida com o último Prince of Persia que saiu, o The Lost Crown, se eu não me engano, e aí não teve. Teve também, assim, muita gente esperava alguma coisa relacionada a Marathon, que, querendo ou não, né, é um jogo desenvolvido pela Band, que é de PlayStation agora e também nada foi dito. E, assim, o único exclusivo valendo, assim, novo que foi anunciado, né, já entrando um pouquinho aqui na parte dos jogos da PlayStation Studios, foi o próximo jogo de luta da Arc System Works, que é o, se eu não me engano, Marvel... Aí, Edu, você vai me ajudar aí com a parte da pronúncia. É Marvel Tokon, que fala? Fighting Souls, algo assim, não? Deixa eu ver, sabe por quê? Eu anotei na minha lista aqui que eu queria mencionar esse jogo, eu anotei ele como Jogo de Luta da Marvel. Deixa eu ver aqui o nome certinho. Tem um tracinho em cima do O, alguma coisa assim, é esquisito. E esse traço em cima do O, eu acho que deve ser um alongamento do O. Tokon. Eu não tenho certeza se é um alongamento do O, hein? Mas deve ser um Tokon. Então, quem sabe japonês, corrige a gente aí nos comentários, qualquer coisa se a gente tiver errado também. Mas, esse jogo aí, pelo amor de Deus, cara, quem achou ruim esse anúncio, acho que não tem noção do que foi anunciado, cara. Não, concordo, mas é que eu acho que as pessoas não estavam esperando que o próximo exclusivo a ser anunciado fosse um jogo de luta. E eu acho que jogo de luta, apesar de ser, né, um gênero, assim, enorme, que tem hoje em dia inúmeros exemplares de sucesso,
próprio Street Fighter, Tekken e por aí vai, ainda é pra muita gente um gênero muito nichado, né? Como se fosse, por exemplo, um jogo de corrida. É como se uma Xbox anunciasse como grande lançamento um Forza. Mas eu, particularmente, achei muito da hora a ideia de um jogo de luta desenvolvido pela Arc System Works, né? Que tem feito um trabalho aí maravilhoso com Guilty Gear, com a franquia Dragon Ball e tal, pegando as franquias, né? As propriedades intelectuais da Marvel e trazendo pra um jogo que, aparentemente, pelo menos pelos trailers ali, tá muito, muito, muito bacana. O que é que você achou, assim, desse jogo especificamente e também dos outros anúncios da State of Play? Eu achei muito interessante esse anúncio, porque assim, eu sempre associei os games de luta envolvendo Marvel com a Capcom, que tinha lá o X-Men, Children of the Atom, aí Marvel Super Heroes, aí veio Marvel vs Street Fighter, né? Eu não sei se os nomes tão exatamente corretos, mas aí isso se transformou no Marvel vs Capcom. Então eu sempre associei Marvel em jogo de luta com a Capcom. Aí de repente vem a Arc System Works fazendo um jogo de luta com a Marvel, eu achei assim impressionante, ainda mais no contexto de que tipo, a Arc System Works, que nem se falou, Guilty Gear, cara, Dragon Ball Fighters, eles manjam de fazer jogo de luta e eles manjam de fazer animação. O visual desse jogo eu achei impressionante. A inovação de ser um jogo de luta tipo batalha tag, né? Em vez de ser 2x2, 3x3, é 4x4. Então eu vi, assim, muito potencial nesse jogo. Eu não sou um exímio fã de jogo de luta, mas eu gosto. E a qualidade da animação, a modelagem ali dos personagens, aquele estilo japonês de animação com uma propriedade americana, eu achei que ficou muito legal. Gostei muito do carinho que eles mostraram com a propriedade intelectual da Marvel, mas também mostrando que a Arc System Works teve apoio dela, da própria Marvel e, consequentemente, da PlayStation, para fazer a coisa acontecer. Eu vi tanto isso, digamos assim, de uma maneira bem pensada, de uma maneira bem projetada por eles e, consequentemente, bem apresentada, que até eu achei super interessante que o hardware anunciado nesse evento de PlayStation, porque teve anúncio de hardware também, foi um hardware de jogo de luta, né? Que foi o PlayStation Project Defiant, né? Que é um fighting stick, e aí muita gente já tem, você mesmo, Edu, inclusive, já fez vídeo de arcade, né? Controle de arcade, fighting stick, os próprios... Como é o nome daqueles outros lá? Hitbox? Os hitbox e tudo mais, mas algo que me chamou a atenção nesse específico, no Project Defiant, é que ele é um fighting stick wireless, né? Ele funciona de alguma maneira, né, com input lag, e isso vindo de PlayStation, junto com o anúncio de uma nova franquia de jogos de luta, eu achei bem, bem interessante. Você chegou a ver esse anúncio também do hardware de PlayStation? O que é que você achou disso? Eu achei bem legal, assim, tipo, eu não sei se eu teria interesse de comprar simplesmente porque eu já tenho um controle arcade meu, mas eu achei bem interessante, porque normalmente sempre foi algo mais nichado, né, o Fighting Stick. E com fio, né? Sim, e aí de repente ter um oficial da própria marca me remete até aos tempos que, tipo, na época do Nintendinho, sabe, do Saturno, tinham os Fire Sticks próprios das marcas, mas fazia muito tempo que não aparecia um. Normalmente era sempre oficialmente licenciado, mas não da própria marca. E dessa vez é, tipo, de PlayStation mesmo. Achei bem legal. O design eu achei bem bonito. Pois é. E falando dessa parada que você trouxe de olhar um pouquinho pra trás, de nostalgia, falando um pouquinho agora dos jogos da State of Play, pra levantar já aqui o que é que você e eu achamos interessantes, eu queria já começar aqui trazendo que, assim como o jogo do God of War que não foi apresentado, era um dos rumores, mas esse eu acho que se confirmou. Inclusive, quando o PH, né, o nosso querido convidado do episódio passado, tava comentando com a gente nos bastidores e a gente tava se perguntando assim, será que vai valer a pena falar de State of Play? Vamos cobrir, não vamos? Eu lembro que o PH virou assim e falou, cara, fica de olho porque vai ter coisa legal vindo por aí. E eu não sei se ele tava falando de Final Fantasy Tactics, Daedalus Chronicles, mas eu particularmente achei muito massa, porque, assim, né, todo mundo aqui que acompanha o debate sabe que nós aqui somos fãs de Final Fantasy, e eu sou fãzaço de Final Fantasy Tactics, apesar de ter sido um Final Fantasy que eu joguei há muito tempo atrás, mas não voltei a jogar, porque, honestamente, pra mim, ficou no passado, e ainda era um jogo preso, digamos assim, aos consoles mais antigos, em relação aos consoles que eu tenho hoje em dia. Eu queria muito que houvesse uma versão renovada do Final Fantasy Tactics. Honestamente, não era bem isso que eu tava pensando, eu não tava pensando no que eles fizeram com Final Fantasy Tactics Daedalus Chronicle, que é lançar uma versão atualizada, sim, um pouquinho repaginada, mas não foi necessariamente não sei se isso cabe como um remake, na minha opinião, tá mais pra um remaster do que um remake. Sobre o Final Fantasy Tactics eu achei um anúncio excelente, porque Final Fantasy Tactics aparece no PlayStation 1 e é um jogo pra mim genial, tanto em termos de gameplay, o sistema de combate é muito do meu agrado, a trilha sonora é impressionante, a direção de arte desse jogo no geral é fenomenal, e a história é muito marcante e muito profunda, né? Esse jogo
eu não diria que ele ficou perdido no tempo, porque ele teve versão mobile, no PSP ele teve uma versão atualizada, mas a versão original ali seguia reinando como a melhora do Play 1. E agora essa versão nova parece que vai ser a melhor forma realmente de jogar o game, porque traz a versão original com a melhor tradução, que é a do PSP, mas ao mesmo tempo tem uma versão atualizada com o visual agora em widescreen, ao invés de ser 4x3, efeitos visuais que deixam o game bonito, porque eu acho que a Square parece que aprendeu que aquele remaster remake do Chrono Cross não tava com nada, tá ligado? E essa versão tá bonita, tem uma tradução aparentemente nova. Voice acting também. O voice acting, eu acho que eu vou jogar sem voice acting, que esse tipo de jogo eu prefiro ler. Eu prefiro eu mesmo ler, até porque eu leio rápido e é um jogo que dá pra você jogar só baseado em texto. É um game que, assim, pra mim, eu não posso falar que ele é o pai dos jogos de RPG de estratégia, RPGs táticos que vieram outros antes. Mas foi o meu primeiro contato com o gênero, foi o primeiro contato com o gênero de muita gente e pra mim segue reinando como o melhor game no estilo. Então eu sigo, assim, recomendando e posso até me aprofundar nisso numa outra oportunidade, que eu sei que tem gente que acha o sistema de evolução do game confuso, mas tô aqui pra te ajudar se precisar. E em relação aos outros jogos, assim, qual foi o maior destaque do State of Play? Meu palpite que eu acho que quando rolou ali o trailer de Nioh 3, acho que o coração do Eduzinho balançou, ou nem. Nossa, demais. E ainda quando avisaram que ia ter demo no mesmo dia, terminou a transmissão, eu botei a demo pra baixar, aí eu fui, tomei uma água, comi alguma coisa e já gravei o vídeo da demo. Apesar de que, assim, eu não joguei tanto a demo, porque eu já mencionei aqui no debate, os games que eu quero muito jogar, eu prefiro nem ter spoiler e nem ter experiência com o game. Eu prefiro não assistir trailers, não testar demos, eu prefiro simplesmente jogar a versão final. Então o que eu joguei da demo foi o iniciozinho, mas ela tem uma missão principal, pelo que eu entendi, que eu não avancei nessa missão principal pra me resguardar, sabe? Mas o Nioh 3, pra mim, pô, realmente é um jogo que eu quero muito jogar. Eu amo o Nioh 1 e 2. São games estilo Souls-like, mas com mais velocidade de combate, sistema de postura, uso de magia, shurikens, kunais, né? Tem um sistema de elementais. Então, pro 3 eu tô muito no aguardo, ainda mais considerando que a Team Ninja aprendeu muito nesse meio tempo desenvolvendo o Wolong, Stranger of Paradise, Rise of the Ronin. Então, eu acho que vai ser um jogo até mais maduro e mais polido. Então, foi um que eu gostei muito do anúncio. Eu gostei de rever Pragmata, que parecia que tava perdido no tempo, né? Inclusive, um salve pra equipe de desenvolvimento do Deep Down, que espero que esteja ainda desenvolvendo bastante o game, né? Porque dia sai. Se o Pragmata retornou, cadê o Deep Down Capcom? Que pra quem não sabe é um game que ele foi anunciado, era pra janela de lançamento do Play 4, se eu bem me lembro. Então assim, ô Capcom, dá uma atualização, ou fala que o jogo foi cancelado pelo menos, não deixa a gente na expectativa, na esperança. O jogo do 007 que a gente já sabia que tava em desenvolvimento foi mais mostrado agora, finalmente, né? O rosto do personagem apareceu, né? Inclusive tem um ponto legal aí pra quem tava se perguntando quem seria o ator, né, que faria o 007. E aí eu vi nos comentários, eu tava assistindo algumas lives aí da State of Play, muita gente falando, vai ser então uma cara genérica, acabaram que não anunciaram nenhum ator. Gente, esse ator existe, tá? O cara que faz o 007... Coitado, mano. Pois é, ele existe mesmo, só que ele é um ator que tá fazendo uma série agora, acho que é uma série, um prequel, né, uma prequência do Dexter, aquela série de, não do Cartoon Network, a série de assassino. Ele é o Dexter jovem, não, né? Então, assunto proibido, eu fui... Os advogados falaram pra eu não comentar. Pois é, então tá aí, o ator de 007 existe, só que é um cara que talvez a maioria aqui não conheça. Mas o que mais? O que você achou de destaque também, Edu? Foi só isso? Não, eu gostei de ver de novo o Baby Steps, que é um game que desde que foi anunciado pela primeira vez eu tô de olho, porque eu achei muito idiota esse jogo. É muito besta, eu quero muito jogar essa porcaria, que vai estar muito divertido. Eu acho que vai ser um jogo bem engraçado. E eu gostei de ver de novo o Silent Hill F, porque eu por muito tempo estive cético em relação a qualquer anúncio da Konami. Eu acho que a Konami tá conseguindo de pouquinho em pouquinho reconquistar a minha confiança. Ainda fico desconfiado, mas o remake do Silent Hill 2 foi bom. Parece que o Metal Gear Solid Delta tá sendo bem feito. E esse Silent Hill F parece que tem potencial, sim. Então, num apanhado geral, State of Play pra mim foi um bom evento. Eu compreendo a galera que achou que faltou jogo de PlayStation, mas... E muito game já tinha sido mostrado antes, só foi mostrado mais a fundo durante o evento, mas ainda assim eu achei, cara, um bom evento. Eu saí satisfeito, inclusive a gente até colocou aí na tela, eu acho, em algum momento, o tweet do Jeff Keighley. Sempre ao final de cada evento, ele pergunta lá no Twitter o que é que as pessoas acharam, né? E a maioria deu nota D
pro evento. Mas muita gente deu nota B também. E eu fui um dos que deu nota B. Eu achei que não foi um evento perfeito, obviamente, assim, eu acho que precisaria de algum anúncio, assim, realmente explosivo pra ser uma nota A, mas eu achei que uma nota B foi uma nota bacana. Eu saí do evento satisfeito com o que eu vi. O novo jogo do Suda 51, o Romeo is a Dead Man, eu achei bem interessante. O trailer, inclusive, é muito bacana, com diferentes estilos visuais, assim, uma direção de arte bem interessante. Jogo de luta como exclusivo, eu acho bacana porque eu curto o trabalho da Arc System Works, apesar de não ser um cara de jogo de luta, mas eu tenho o meu hitbox aqui, inclusive um abraço pro pessoal do Revolution lá, do pessoal que faz os hitbox, que inclusive fizeram o hitbox do Edu, e isso foi o State of Play. Felizmente, como a gente tá nesse momento bacana, essa E3 que não é E3 aqui do meio gamer, né? Não foi o único evento que rolou, né? Porque a gente também assistiu o Summer Game Fest. E aí esse eu vou já começar dando aqui as minhas impressões, eu quero passar depois pro Edu. Esse eu não gostei muito não. Sendo bem honesto, eu achei que ficou muito a desejar, né? O próprio Jeff Keighley botou lá o tweet, muita gente gostou, deu nota B, mas eu dei nota C e quase não foi um D, só não foi uma nota mais baixa do que a média, digamos assim, porque teve Resident Evil 9 no final, inclusive numa brincadeirinha, né? Eles anunciaram que o jogo não ia ter nada a respeito disso para comemorar os 30 anos de Resident Evil, até colocaram, né, um executivo da Capcom falando publicamente que iam ter anúncios sobre Resident Evil depois, e aí no final do evento foram lá e trouxeram o novo trailer de Resident Evil 9, ou Resident Evil Requiem, né? Mas tirando isso, eu não achei um evento lá muito bacana, não. Depois eu vou comentar aí o que eu achei dos anúncios em si, mas Edu, o que você achou do Summer Game Fest dessa vez? Foi tão legal quanto o State of Play? Foi melhor, pior? O que você achou? Eu achei o Summer Game Fest teve anúncios legais, relevantes, de games que eu quero jogar, só que isso tava muito espaçado. Era um trailer legal pra um monte de filler. Nossa. Um monte de filler. Eu achei que teve muito trailer que não foi um trailer feito para pessoas que estão sondando que jogos comprar. Eram trailers produzidos por executivos que querem vender jogos. Perfeito. Sabe a diferença? Então, assim, eram trailers que era só CG, né? Só cutscene, sem gameplay, que você não sabe nem como vai ser o gameplay do jogo. Uma coisa é um trailer cinematográfico de Resident Evil, que é uma franquia que tem anos e anos de existência. Você sabe o que esperar, mais ou menos. Você sabe o que os últimos anos de Capcom com Resident Evil entregaram. Tudo bem, Resident Evil, Requiem, sem em cutscene. Mas, cara... E foi em cutscene, não foi em CG, né? Tinha muito in-engine cutscene, que, honestamente, se um trailer é in-engine cutscene, eu dou o benefício da dúvida, eu acho tranquilo. O problema é quando é só CG, que tiveram vários que foram só CG mesmo, né? Sim, então aquele próprio jogo do Game of Thrones que foi mostrado. Sim, beleza, exatamente. o conceito é legal, mas como que é o gameplay daquilo? É um jogo de estratégia em tempo real. Então, não vai ter nada a ver com o que foi mostrado. Então, era um evento que se tivesse 40 minutos e focado nos jogos que a galera quer jogar, não nos games que os executivos querem vender, teria sido bem melhor. Porque eu consigo citar alguns games que me chamaram a atenção. Obviamente o Resident Evil Requiem, com data de lançamento já marcada, e a Capcom não tem adiado jogos, né? Então eu acho que a gente pode confiar que sai no fim de fevereiro, sim, o próximo Resident. Eu tenho outros destaques pra mencionar aqui. Cara, me pegou de surpresa ali o Atomic Heart 2. Eu joguei o início de gameplay só do primeiro Atomic Heart, eu tive uma boa impressão do game. Como nos últimos anos eu venho batalhando aí com os meus problemas de vertigem que vão e voltam, eu evito primeira pessoa. Acabei não jogando muito o primeiro Atomic Heart, mas eu lembro de ter uma boa impressão do game. E esse Atomic Heart 2 pareceu bem interessante. Então, assim, de repente, um estúdio no qual eu nunca tinha ouvido falar lança o primeiro Atomic Heart, que pelos trailers parecia interessante. E foi um jogo que eu acho que entregou bem. E agora os caras, de repente, estão com o Atomic Heart 2, estão com aquele jogo do cubo, tá com um outro jogo ali também que faz parte do universo. Exato. Tipo, mano, parabéns pros caras, sabe? Tipo, tão mandando bem, parece. E parece que eles são suecos, se eu não me engano. Acho que é Mundfish o nome da empresa. Acho que eles são suecos, ou são, enfim, escandinavos, europeus, alguma coisa assim. Inclusive, isso corrobora muito com o que a gente tinha falado em episódios passados do The Byte, que a Europa tá mandando muito bem, o Japão tá mandando muito bem. Inclusive, ficou claro nessa Summer Game Fest e no State of Play, né? Muito jogo japonês, muito jogo europeu também. E não sei se pouco jogo americano, mas com certeza uma ênfase muito maior de Europa e Ásia do que a gente via em outros anos, né? Sim, porque, assim, é a decadência do sistema de
trabalho americano, no fim das contas, eu acho. Que a gente tem uma indústria, no caso de games, na parte da América do Norte, principalmente nos Estados Unidos, né? Tipo, CEO das grandes publishers ganhando dezenas de milhões de dólares por ano, e são esses caras que estão tomando decisões erradas que fazem equipes enormes de desenvolvimento serem demitidas. Uma hora a conta ia parar, né? Ia quebrar, né? E a gente vê que na Europa, e principalmente no Japão, a gente tem um sistema em que, beleza, óbvio que os líderes das empresas vão ser melhor remunerados, mas não é tão discrepante. Não é que eles ganham 200 ou 500 vezes mais do que um funcionário normal. Eles ganham 10 vezes mais, 20. Então, a gente, felizmente, tá vendo esse sistema americano quebrar, né? Sim, eu sei que você concorda comigo quando eu falo o que eu vou falar agora aqui, que é assim, óbvio que a gente não fica feliz quando a gente vê estúdios sendo né, depenados ou jogos que eram pra ter sucesso, como tá sendo agora o caso do Marathon, e a coisa não acontecendo, né? Enfim, mas a gente entende que isso é parte de um movimento que muitas vezes não é nem culpa de quem tá fazendo esses jogos, e sim culpa desses executivos, e que bom que pelo menos esses executivos estão se safando hoje, mas talvez não se safem amanhã, porque daqui a pouco vai começar a secar a fonte de investimento desses projetos falhos. E mais importante até do que isso, é a gente entender de que a coisa tem um caminho de futuro, né? Você vê o Expedition 33, que é um jogo francês, você pega vários jogos aí da Suécia que estão fazendo sucesso, você vê os anúncios de jogos japoneses, que como a gente mencionou no caso da Capcom, por exemplo, provavelmente não vão atrasar, né? Então, assim, eu fico mais feliz ainda de ver que o mercado de games, ele tá prosperando de algum modo, mesmo que seja mais pra Ásia e mais pra Europa. Por sorte, eu adoro os jogos asiáticos, curto muito como o Japão desenvolve games, e assim, eu curto jogos europeus, mas nunca tinha parado pra pensar como a Europa tem começado a me conquistar com jogos como, por exemplo, o Expedition 33, que até agora é o meu jogo do ano, assim. O que é que você tem achado a respeito? É porque a Europa tinha muito aquela associação com o Eurojank, que era aquele jogo meio bugado, Verdade. meio esquisito. E isso é uma herança, assim, se você voltar nos anos 80 e 90, né, que na Europa a gente tinha mais PCs gamer, assim, tipo, a galera era mais ligada em... Tipo, tinha console, obviamente, mas muita gente jogava no PC lá, o jogo de plataforma, e eles tinham um estilo bem diferente da plataforma japonesa ou americana, né? Verdade. Então, assim, isso é uma herança que vem de muito tempo, e eu acho que até a CD Projekt Red reflete bem isso, que você vê o Eurojank bem presente no primeiro The Witcher, aí no The Witcher 2, aí o 3 já é mais acertadinho, né? E aqui, só pra deixar claro pra galera, eu não manjo tanto, obviamente eu não manjo com profundidade de questão de como funcionam essas empresas, porque só estando dentro pra entender de fato. Então o que eu falo aqui é com alguma superficialidade, mas eu falo menos ainda de China e de Coreia, porque ali eu manjo menos ainda, mas de China e Coreia a gente tem visto uns games legais saindo, né? O Stellar Blade eu ainda preciso pegar pra zerar, mas é um que eu quero muito jogar, que é coreano. Jogo chinês do Black Myth Wukong eu amei, e um que eu tô vendo um potencial enorme é o Wuchang Fallen Feathers, que foi mostrado novamente. Esse jogo parece que tá bem interessante, mais um desses games que parece inspirado por um mix de Sekiro e Elden Ring, junto de um Black Myth Wukong, sabe? Uma pitada de God of War, eu não sei, é um game que parece que puxa influência desses jogos de ação e aventura com um sistema de combate mais dinâmico, e eu vi um potencial enorme. E nesse gênero também, né, do Souls-like, assim, Souls-like ação, aventura, o Lies of P com a expansão. Overture. Shadow Drop, né? O Lies of P eu não joguei ainda, eu já joguei o início e só, e é um que tá na minha lista de games que eu quero muito jogar, e eu tava pensando em fazer em lives o Lies of P em preparação pro Overture, mas passou, né? Os caras lançaram já. Então deixa pra um futuro, espero que não tão distante. Aí, no gênero, outro game que foi mostrado que me chamou a atenção foi o Mortal Shell 2. Sim, verdade. Que assim, cara, o trailer foi muito bom. E assim, Metalzão, o primeiro né? Mortal Shell, eu gostei, mas eu não zerei. Eu joguei ele umas 6 horas, sei lá, e achei ok. Mas é um jogo que você vê que tem potencial, o primeiro Mortal Shell. Pro segundo Mortal Shell, cara, que evolução técnica em termos de gráficos, que evolução de design. E o sistema de combate parece estar mais interessante dessa vez também. Até com armas de fogo e tal. Eu achei, assim, um dos melhores trailers do evento foi esse do Mortal Shell 2. Foi mesmo. Eu confesso que a parte que menos me interessou quando eu assisti o trailer foi ver que era um trailer de Mortal Shell, porque a minha impressão de Mortal Shell inicialmente não tinha sido muito positiva, mas eu peguei o jogo, eu acho que ainda na época que tava rolando o demo dele, eu baixei, não curti muito, não sou um cara muito habilidoso em combate Souls-like, nem sabia direito que era esse tipo de jogo na época, então não tive uma impressão
impressão muito positiva. Mas eu ouvi muita gente, assim como você, comentando que não, Mortal Shell é um jogo legal e que provavelmente Mortal Shell 2 vai ser bem bacana, porque, obviamente, já tá vindo aí na esteira de evolução desse estilo de jogo. Project Century, que agora tem nome. Ah, é? Stranger Than Heaven. De quem que é? Olha aí, Ryuga Gotoku. Ah, mano, da Ryuga Gotoku, que é um dos meus estúdios favoritos, talvez o meu estúdio favorito do momento, que é o estúdio que desenvolve aí Yakuza, Like a Dragon. Eles estão há muito tempo já, tipo, sem um jogo diferentão, né? Porque Verdade. Yakuza, Like a Dragon, Judgment, tudo nas redondezas de, né, tipo, Japão nos Sim. tempos atuais. Kamurocho ali, é nóis. Isso. E aí, de repente, cara, eles estão desenvolvendo Virtua Fighter novo, que não foi mostrado, né? Em outros eventos foi mostrado, mas não nos eventos recentes. E estão desenvolvendo esse Project Century, Stranger Than Heaven, que é um game numa outra ambientação e que eu achei que foi um salto gráfico impressionante. Eu não associo o Ryuga Gotoku com gráficos absurdos, apesar de que as cutscenes principais dos games recentes deles são insanas em relação a modelagem de personagem, fotografia e tal. Mas, cara, esse Stranger Than Heaven parece que é um mix ali de investigação e combate. E na parte gráfica me chamou a atenção que, assim, você vê profundidade em elementos que a gente normalmente não vê. Por exemplo, parede de tijolos costuma ser num game uma parede chapada, que é meio que um 2D com uma textura. E no Project Century, no Stranger Than Heaven, você consegue ver a profundidade ali. Cara, não tinha notado isso de jeito nenhum. Eu achei um negócio... Quando eu vi aquilo, caraca, o que esses caras estão fazendo, sabe? E eu boto fé muito na narrativa, na capacidade deles criarem uma história interessante, cheia de reviravoltas. E de gameplay, os jogos da Ryuga Gotoku são sempre muito divertidos, né? E eles já experimentaram voltar no tempo com o Like a Dragon Ishin, que funcionou muito bem. Mas o Like a Dragon Ishin, apesar da primeira experiência de muita gente ter sido recente, ele é um jogo que saiu originalmente no Play 3, né? Então é um game de mais de 10 anos atrás. E vamos ver como é que ele aborda essa questão de viagem no tempo, né? Porque, se eu não me engano, o primeiro trailer mostrou o ano de 1915 e esse segundo trailer agora mostrou 1943. Ou seja, são duas faixas de tempo bem distintas, né? Não sei até se num terceiro trailer o jogo vai avançar de novo no tempo, não sei. Você tem uma ideia já do plot, mais ou menos assim? Não, nem ideia. E eu não sei nem se a gente deveria falar em viagem no tempo. Talvez sejam simplesmente momentos distintos na história do jogo. Vamos ver. Agora entrando na pauta tecnologia aqui do debate, tecnologia e humor, né? A gente até comentou no episódio passado em que a gente abordou essa chegada meio que maluca dessa IA igualmente maluca do Google, a Veo 3, que muito conteúdo ia começar a ser postado, deepfakes absurdos e, né, vídeos assim bizarros, só que alguns desses vídeos já estão começando a viralizar aqui no Brasil e ao redor do mundo também, mais especificamente no Brasil. Eu não sei se vocês assistiram aí, com certeza vai ter gente nos comentários que assistiu, porque isso tá pegando fogo. O novo show de televisão, que não é show de televisão no Brasil, chamado Marisa Maiô. Ouviram falar de Marisa Maiô ou não? O Edu, o Vandep, pode passar pro Vandep aí, que tá no Brasil, depois o Edu, vê se chegou no Canadá. Eu não tinha ouvido falar de Marisa Maiô, não. Quer dar um pouco de contexto aí, mas porque dá pra comentar em cima, mas depois que você apresentou, ouvi um pouco, mas quer dar um pouquinho mais de contexto? Por que que existe? A Marisa Maiô, ela é a criação de um editor de vídeo, inclusive, que tá aparecendo aí o Instagram dele na tela, que já faz algumas animações, inclusive. Ele tem um quadro muito interessante que ele faz no Instagram, que é utilizando a engine de The Sims. Ele faz praticamente um reality show / programa de TV usando os bonequinhos de The Sims. Um desses personagens usava um maiô, era uma pessoa um pouco cheinha, um pouco obesa, usava um maiô e tinha uma peruquinha meio esquisita. E aí, quando surgiu a IA nova do Google, agora, essa pessoa virou uma apresentadora de programa de televisão chamada Marisa Maiô. E, cara, tá pegando assim, tá irritando muito nas redes sociais. Pelo menos no meu Twitter é só o que aparece agora. Tô vendo gente no Instagram também compartilhando direto. Por quê? Porque não só é muito bem feito, assim, é um negócio que realmente é bizarro. Se você olha de longe, parece de fato que existe esse programa de televisão em que uma senhora de 60 anos, vestindo um maiô e uma peruquinha Chanel, tá entrevistando as pessoas de algum jeito. Tem áudio, né? Então o áudio fica muito realista e a voz dela é uma voz muito realista, parece realmente uma voz de uma pessoa da idade dela, brasileira e tudo mais. E porque também o cara que tá por trás disso, o responsável, ele tem um tom humorístico muito interessante. Então ele brinca muito, inclusive, com as próprias limitações
da inteligência artificial, né? Ele tem, por exemplo, tem uma repórter que é uma pessoa que fica do lado de fora, assim, na rua, que toda vez a Marisa Mayô puxa pra ela e ela não fala nada, porque ela não tem o que adicionar. Então corta pra você, aí ela, estou aqui, aí volta pra Marisa Mayô. É porque acho que é 8 segundos o máximo, né, de cada take do VO. Mas o negócio, de alguma maneira, funciona muito, muito bem. Mas assim, você, Vandep, não tá chegando a Marisa Mayô no teu feed, mas o que é que tá chegando? Cara, obrigado pelo contexto. Aí eu já acho um pouco mais interessante, né? Porque o pessoal acha que eu implico com o IA. Mas aí, pelo menos, tem uma criação por trás de alguém que basicamente está escrevendo um roteiro e não tem os atores para implementar um personagem. Então, é uma evolução, em alguns sentidos, do que ele já fazia. E aí, justamente, aquilo que é o mesmo argumento que a gente fez no último episódio, cara. Que nesse sentido, você tem a mente humana trabalhando com os recursos da inteligência artificial. Então, para mim, faz sentido. O que eu tenho assistido de IA, vocês não vão demorar muito para adivinhar, mas é gorila falando no podcast sobre brigar com 100 homens. E assim, cara, eu não tem coisa que me faz rir mais, eu não sei porquê, é muito bobo, eu sei, mas assim, ele falando, 100 homens correndo na minha direção, isso aí não existe, mas assim, eu vou pegar 2, depois vocês vão ver, talvez vocês voltem pra casa, mas vocês não vão votar a mesma pessoa não, então é tipo ele ameaçando os homens, assim, vocês vão votar homens mudados pras mulheres de vocês, sabe, tipo, é criativo, alguém tá escrevendo esse roteiro, pelo menos, alguém tá pensando nessas piadas. E o que ele ia fazer? Ele ia botar uma roupa de um gorila pra fazer? Ficou mais engraçado, de fato. Gorila no podcast, assim como o bebê, né? Então, eu acho que até a gente pode abrir o espaço aqui, antes de finalizar o episódio, o Edu pode comentar e tal, mas assim, né? Eu falo da inteligência artificial nessa ótica generativa, mas o Edu, às vezes, usa também, né? Não a generativa, mas pra apoiar. Então, a gente pode falar de formas, ou se o Edu quiser compartilhar, você também, Davi, de como vocês têm usado a IA como um suporte pra si. Pra mim, ChatGPT tem sido meio que um bloco de anotações. A minha própria análise do Night Rain foi a primeira em que eu experimentei, ao invés de eu sentar e escrever o roteiro de memória, conforme eu jogava o Night Rain, que não foi análise porque, né, deixa só eu corrigir, não é uma análise porque era um vídeo apresentando o jogo, porque eu não acho que eu joguei o suficiente para fazer uma análise aprofundada, então eu nem chamei de análise, mas enfim. Nesse vídeo sobre o Night Rain, eu pegava o ChatGPT e mandava assim: eu vou fazer um vídeo a respeito do Night Rain. Por favor, me lembra de mencionar aqui no PlayStation 5 Pro que eu joguei e que teve queda de frame rate. Aí depois me lembra de mencionar que dentre as classes diversas, as que eu mais utilizei são tais, tais e tais, e que o Corsário tem tais características que me agradam. Então assim, eu fui jogando um monte de informação e aí no fim eu falei, por favor, separe em tópicos tudo que eu mencionei. Aí a partir dessa lista de tópicos, eu deixei ela e eu escrevi o roteiro. E mudei a ordem das informações e o que o ChatGPT relatou para mim de uma maneira que não correspondia com a minha visão, eu corrigi e beleza. Para mim é um assistente pessoal. É engraçado, eu nunca tinha usado, eu uso o ChatGPT todo santo dia, né? Não só o ChatGPT, mas apropriado do Photoshop também, que eu uso bastante e tal. E eu nunca tinha usado ele como uma ferramenta de organização de ideias como você tá usando aí, Edu. Eu achei até interessante, vou inclusive testar. A maneira que eu gosto de utilizar o ChatGPT é também como meu assistente, também como uma ferramenta, não é algo que eu noto substituindo o meu trabalho como designer gráfico, por exemplo, e tal, ou como pessoa que escreve, né? Mas sim algo que potencializa. Então, o que eu gosto muito de fazer eu gosto de testar algumas ideias e pegar essas ideias que eu tô testando e jogar no ChatGPT para ver se sai alguma coisa dali, como se fosse um rascunho, para depois eu jogar isso no Photoshop e aí sim fazer uma edição robusta, bacana, que aí muitas vezes é aquilo que eu tô entregando para quem eu tô trabalhando. Inclusive, eu vou até colocar na tela aí agora um bonequinho recente que eu comprei no AliExpress, eu acho, que é um daqueles bonequinhos que desenhistas utilizam para fazer poses, né? E aí o legal desse bonequinho é que eu tô utilizando ele agora pra fazer algumas poses que dá na minha cabeça, assim, de que eu acho legal, né? Porque eu quero colocar numa thumb, por exemplo. E aí eu peço pro ChatGPT, eu fotografo o bonequinho, mando pro ChatGPT e eu peço pra ele, como se fosse desenhar por cima desse bonequinho, fazendo mais ou menos o tipo de traço, o tipo de imagem que eu tô querendo projetar a partir da pose. E aí isso ajuda muito a potencializar, porque antigamente eu tinha que buscar muitas vezes num banco de imagem uma pessoa fazendo a pose, que na verdade agora eu faço no bonequinho e peço pro ChatGPT meio que mesclar com uma foto de uma pessoa. E aí tá lá ele pegando aquela pessoa que tá naquela foto que eu coloquei do banco de imagens, fazendo exatamente aquela pose que eu quero. Pode parecer uma coisa muito complicada, mas uma vez que você pega o jeito da coisa e o ChatGPT ele entra no teu processo de criação, ele vira só uma etapa. Tipo assim, é uma etapa que antigamente eu passava muito mais tempo fazendo, indo atrás, e agora ele facilita muito e acelera muito o meu processo de trabalho para eu criar
mais coisas. Então assim eu consigo ficar mais produtivo sem necessariamente perder a minha criatividade, entendeu? Então você tem um bonequinho na tua mesa que você fica imaginando que é o Edu, é isso que você tá falando pra gente? Não, porque eu não faço tanto pro Edu. Mas o Mas Holter pro pode debate. responder pra Não. gente aí. Uma coisa que eu sinto nesse uso de chat GPT é assim, para eu fazer um roteiro, eu nunca vou substituir o eu escrever com o chat GPT, mas para ele me ajudar a transformar em tópicos os meus pensamentos e de não esquecer de mencionar nada importante. Eu já usei também para fazer vídeo de lista recentemente o de Super Nintendo, jogos essenciais. Mas basicamente eu menciono pro chat GPT que eu quero fazer um vídeo, vai ser uma lista de jogos essenciais do Super Nintendo e eu já dei umas 10 sugestões e perguntei se ele tinha algo para acrescentar de sugestão. Aí vem tipo mais 20, 30 jogos que ele sugere. Dali eu olhei na lista só para ver se eu não tinha esquecido de nada. Fiz uma busca via Google também para ver se eu não tinha esquecido de nada. E aí vem sugestão de tipo jogo que realmente é essencial do Super Nintendo, mas não na minha lista, porque não reflete o meu gosto. Então F0. Eu não incluí F0, óbvio que veio na Google, óbvio que veio na lista do ChatGPT, mas não reflete a minha experiência com a plataforma. Eu acho que isso que é o mais importante. Inteligência artificial tem que ser ferramenta, não pode ser substituto. Isso que eu ia comentar sobre o meu trabalho. Eu ainda hesito muito, até como uma pessoa que trabalha sozinha, agencia um bando de pessoas, tem esse projeto, tem outras coisas que eu toco também, eu acho que me facilitaria ter como assistente, né? Eu só não quero me sentir assim, acima de poder escrever um e-mail, por exemplo, sabe? Eu não quero esquecer como escreve um e-mail, eu não quero esquecer como, não, deixa eu falar direito aqui, porque muitas coisas são também feitas nas entrelinhas e na forma que você comunica as coisas e que você pede as coisas quando, no tom certo. Então, eu sinto que isso é quase um alicerce do que eu construí na minha agência, sabe? O jeito que eu escrevo, o jeito que eu me comunico. Então, eu não queria perder isso. O próprio Gmail, eu não sei se são em todos ou é o meu que é pago, né? Que é o Workspace da minha agência. É o pago. Ele tem feito um resumo dos e-mails, né? Às vezes tem 40 e-mails que às vezes eu troco 60, 70, 80 e-mails num período de um mês com uma pessoa, uma série de pessoas numa empresa. Às vezes ele dá um resumo. Pra mim, às vezes eu vejo, mas assim, eu ainda passo e leio por tudo. Não dá pra não confiar 100%. Não, nem isso, perigo. por isso que eu tô falando, isso que eu falo. É só às vezes pra me lembrar do assunto, cara, porque às vezes eu tô tocando 15 a 20 campanhas na atualidade e tô orçando mais 20 e 30 sozinho. Então, tipo, eu tenho que, né, minha cabeça é boa. Tudo pra mim, né? Oxe, tá rico aí, ó, tá cheio de dinheiro. O cara tá comprando Nintendo Switch 2 à torta e à direita aí, rapaz. Não, mas por isso que eu pude comprar também. Mas é isso, assim, eu acho que pra uma pessoa que não tem essa vontade de expandir, né, eu contrato pessoas, às vezes, para trabalhar comigo, né, com parceria e tal, mas como eu não tenho vontade de ter uma agência dessas tradicionais, eu acho que é uma ferramenta que eu devia explorar. Às vezes eu fico no Gemini, eu falei, conversando e tal, acho interessante, até sobre cuidar de plantas, né, todo mundo sabe, tem gente que sabe que meu hobby é planta, então às vezes eu pergunto o que tá acontecendo aqui, em vez de ficar pesquisando e caçando em Reddit e em fórum, né, e tem ajudado. Nesse sentido, tem ajudado. O Gemini tem o ao vivo lá, não sei se o ChatGPT, eu juro, eu nunca entrei. Tem. E aí eu fico conversando, aí eu me surpreendi também com, me lembra aquele cálculo que a gente fez, assim, 3 cálculos atrás, né? Qual que era aquele número? Beleza, aí lembra, yes, ok. Eu boto com sotaque inglês, né? Eu gosto do sotaque inglês. Coloca o sotaque canadense. Não, about. É muito feio. About. Enfim, acho que é isso. Eu queria poder aprender mais e tem que ser um assistente, não tem que substituir. Não tem que substituir nosso amigo canadense aqui, BRKS Edu. Ou a gente pode fazer eu, Davi e o AI do Edu. Bom almoço pra vocês devem estar acabando, quem estiver na academia, quem estiver lavando louça, quem estiver correndo, quem estiver andando, quem estiver na hora, no trono. Na hora do bem bom, Na hora do bem bom, ouvindo o debate na hora do bem bom. Bem bom. Que isso, eu não quero pensar nisso não, cara. Tem gente que gosta muito da gente assim, sei lá. Comenta aí, né? O bem e bom eu nem entendi o que ele quis dizer. Bem bom porque não faz mais bem bom, é mais ou menos, né, hoje em dia, né? Enfim. Valeu a todos que acompanharam o episódio, foi um prazer novamente trocar uma ideia com vocês e não se esqueçam, se notarem que vocês não estão inscritos, inscrevam-se por aqui e sigam-nos nas redes sociais. Valeu, galera!